galera, vamos entrando, vamos ver quem chega. Eu tô com 2 minutinhos de atraso. Acabei me atrasando 1 minutinho. Oi, 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 oi. Vamos ver quem entra aí pro nosso bate-papo de hoje. Oi, Rose, tudo bem? E aí, como é que tá a meditação, Rose? Tá indo ok? Como é que as coisas estão indo? Oi, amor, tudo bom? Rose, depois me manda uma mensagem para me dizer como é que as coisas estão indo, tá? Você está fazendo aí as meditações direto, depois você me manda uma mensagem e me conta. Vamos dar 1 minutinho para entrar mais alguém, a galera tá entrando. Que ótimo. Oi, Tainá, boa noite. Você vai pegar gosto, viu, Rose? Você vai pegar bastante gosto pela coisa, vai mesmo. Boa noite, Tainá, tudo bem? A gente está dando só 1 minutinho para as pessoas entrarem, agora que o Instagram está realmente avisando, né, fazendo a segunda chamada para a galera entrar. Boa noite, meu anjo. Oi, Alessandra, bem-vinda. Oi, amiga, que bom essa noite você veio. Joana, Rosália, que bom que deu, Gardênia, que bom que rolou, muito bom. Oi, Teca, boa noite. Salão, muito bom. Bem legal. Oi, Luísa. Muito bom, gente. Então a gente vai colocar uma musiquinha rapidinho, só para dar 1 minuto para as outras pessoas entrarem. Oi, Maria Luísa, tudo bem? A gente vai ouvir uma musiquinha da Maníaco. E aí, Mário? Tudo bom? Fofa, Gardênia, que bom, amiga. Oi, Luiz. E aí, como é que tá? Boa noite. Então vamos tomar uma inspiração bem profunda. Vamos começar a respirar. Curtir essa musiquinha. Quem tiver afim tem essa música no Spotify. É a Maníaco, de 91. Oi, Isabel, tudo bom? É uma trilha sonora bem linda, lá de 1991, mas que é bem gostosa e bem atual. Então vocês podem ir tomando uma inspiração bem profunda, respirando, chegando, se sintonizando. Relaxando para o nosso encontro aqui e agora. Inspira profundo pelo nariz. Inspirando longo e profundamente. Sentindo o caminho do ar, sentindo o caminho do prana. Você relaxa com a sua inspiração e você chega inspirando e soltando pelo nariz. Show me the true love, show me the real love. Standing naked, you show me the true love. Inspira e relaxa e solta e chega. Cada inspiração é como se você fosse se encaixando. Boa noite, Camila. E aí, Célia, tudo bem? Tempo que eu não te vejo. Bem-vinda. Inspira bem profundo e curte. Toca um espaço de sensibilidade interna. Flame of my beings, day to day. Oh, more than this I can't say. E a gente vai respirando, chegando, conectando. Relaxando e soltando tudo com a sua inspiração. Ter esse momento para você. E aí, Felipe, Edna, boa noite.
standing naked. You show me the true love, show me the real love. My heart embraces. E aí a gente já teve um You show me the true tempinho. love, show me the real. E aí eu vou desligar o som pra gente começar a nossa conversa. You show me the true love, show. Boa noite, galera. Nossos papos têm sido bem produtivos, bem gostosos, bem atraentes. Então, na semana passada, eu falei sobre a pessoa se sentir uma fraude, e eu só estou voltando um pouquinho no que eu falei na semana passada, porque hoje eu vou estar falando sobre um outro sentimento, sobre um outro padrão emocional, que muitas vezes as pessoas associam, se confundem, acham que é uma coisa ou outra, mas na essência eles são bem diferentes, que é a sensação de inadequação, né? Então, na semana passada eu falei um pouco sobre a sensação de fraude e parte do que eu falei está lá no meu canal do YouTube. Todas as lives, as últimas 7 lives, essa vai ser a 8ª, elas têm uma sequência, né? Eu começo a falar sobre padrão comportamental e sobre como você lidar e seguir um processo de cura de padrões comportamentais, e deixei já essas últimas 7 lives no canal do YouTube Mani Capsara, no IGTV e aqui no Instagram, né? E eu peço que quem quiser se inscreva no canal do YouTube para a gente estar alimentando com conteúdo o tempo todo. Mas na live da semana passada, a sensação de fraude, né? Quando a pessoa toca esse espaço de no fundo se sentir uma fraude, eu estava comentando muito sobre um espaço interno aonde a pessoa não se sente com insumos, com conteúdos, com preparo para determinado quesito na vida, né? Ela não se sente realmente pronta para aquilo. Então, isso se dá às vezes num trabalho, isso se dá às vezes num relacionamento, isso se dá às vezes... E aí, Bruna, boa noite, tudo bem? Isso se dá às vezes na relação com os amigos. Adriana, bem-vinda. Eu ainda estou falando um pouquinho sobre a live da semana passada, né, que é sobre a sensação de fraude. Essa sensação de fraude, normalmente, a base dela, em geral, tem a ver com um processo de imaturidade emocional, onde você quer chegar a um resultado sem ter percorrido caminho, né? E eu falo bastante sobre isso. Então, a base de você, no fundo, tentar esconder um sentimento de fraude é porque você, sem perceber ou percebendo, encontrou algum atalho para chegar a um resultado que você gostaria de ter. E no fundo você sabe que você não pagou o preço para estar naquele lugar. Isso em via de regra, né, gente? Isso tem várias vertentes, é lógico, mas em via de regra a sensação fraudulenta, ela vem de você no fundo saber que você não está pronto para aquilo, seja lá para o que for, às vezes até para a vida mesmo. Às vezes você tem vários personagens, porque você se sente, oi Adelita, que tempo que você não aparece, estava com saudade de você nas lives, sei que veio desde o começo, estava sentindo sua falta. Então, na realidade, às vezes a pessoa se sente uma fraude na vida porque ela viveu num universo tão protegido que ela monta vários personagens na vida para parecer quem é o adulto, mas quando ela tem que se colocar à prova, ela não se sente pronta para aquilo, porque no fundo, ela não fez o caminhar, ela não fez o processo inteiro daquele caminhar para ela se sentir pronta para, né? Isso é uma coisa. Oi, Isabel, boa noite, bem-vinda de novo, tudo bom? Agora, a sensação de inadequação, ela tem uma outra raiz. Eu gostaria, aí eu vou começar a explicar um pouquinho sobre padrão de nascimento, vou começar a entrar um pouquinho mais na forma como o Leonard Dior, que é a pessoa que criou o Renascimento, ele traz algumas percepções que são bem interessantes, né? Então, aí quando você vai aprofundando um pouco mais, que você sai da sensação de fraude para a sensação de inadequação, invariavelmente, para eu falar um pouco sobre isso, oi Tânia, bem-vinda, invariavelmente para eu falar um pouco sobre isso,
eu tenho que começar a falar no que o Leonard chama de lei pessoal, que é o primeiro sistema de crenças que você cria quando você encarna. Ou são impressões que você tira na própria vida intrauterina, ou são impressões que você tira assim que você nasce, né, no seu primeiro contato com a existência, no momento do seu nascimento, ou são impressões que você tira na primeira interação ou nas primeiras interações que você tem com mãe, ou mesmo com o universo externo, às vezes contato com o médico, enfim, uma série de coisas. Mas o Leonard, ele traz para a gente a percepção de que o ser humano, ele encarna como um quadro em branco, né? Ele encarna realmente... Oi, Lúcia, boa noite, bem-vinda. Ele encarna como um potencial ilimitado, né? É óbvio que essa alma também traz algumas impressões e às vezes ela traz alguns registros de resgate, né? Mas invariavelmente a gente está falando do que é palpável aos nossos olhos e ao que a gente pode buscar em termos de terapia, né? Se você começa também a enveredar pelo que a alma traz de registro, aí a gente está indo ainda para uma outra camada. Mas o Leonard, ele diz que esse primeiro contato com o nascimento ou com a vida intrauterina, ele traz para o bebê algumas impressões. Então, se você nasceu de parto normal, é primeiro filho, boa noite, Nuri, bem-vinda, tudo bom? Faz muita diferença se você nasceu de parto normal, se você nasceu de cesariana, se você foi planejado, se você não foi planejado, se você, independente de ser planejado ou não, foi num primeiro momento desejado ou não, né? Em que momento a sua mãe estava passando no período da sua gestação, o que estava acontecendo com ela, o que estava acontecendo na relação do casal, porque todas essas impressões elas vão passando para o bebê e o bebê vai tirando algumas conclusões a respeito da vida e a respeito do processo encarnatório em si, né? Então, se você é o primeiro filho, por exemplo, que nasceu de parto normal, invariavelmente você já é o primeiro, eu brinco que o primeiro filho ele é o projeto piloto, né? O primeiro filho, ele é o projeto piloto de duas pessoas inexperientes, que não têm a menor ideia de como lidar com aquilo. E no corpo da mãe, eu já tive dois, né? No corpo da mãe, por mais que você deseje um filho, por mais que você sonhe com um filho, eu pelo menos meu primeiro e meu segundo parto foram muito jovens, né? E o momento do parto em si, é como a criança vai nascer, é sempre um momento onde você tem medo, onde você lida com medos inconscientes. E como o Leonard encara, se você não curou o que já vem de DNA no sistema de crenças da sua mãe, invariavelmente você vai absorvendo, porque você está dentro daquele corpo por 9 meses, você está ali interagindo, sendo um órgão daquele corpo por 9 meses. Então, às vezes, é muito difícil você perceber que aquele medo não é seu, né? É muito difícil você, como um serzinho ali dentro, perceber que aquelas angústias não são suas. Então, tudo isso vai influenciando muito para o bebê criar o primeiro sistema de crenças dele, criar a primeira impressão, que é o que o Leonard chama de lei pessoal. E normalmente, não é que isso seja regra, né? Mas quando a gente começa, não só na formação em renascimento, mas quando a gente começa a aprofundar como terapeuta renascedor, eu já trabalho com renascimento há quase 29 anos, e você começa a aprofundar também com o renascimento em você mesmo, e o renascimento em si... Oi, Flávia, boa noite. O renascimento em si, ele é muito incrível nesse sentido, porque ele realmente vai fazendo uma reconexão neurológica e uma reconexão espiritual muito intensa e muito forte. Então, a memória fica cada vez melhor e você começa a ter memórias, inclusive eu, nos meus processos de renascimento, nesses quase 30 anos, eu consegui resgatar memórias de mim bebê, consegui resgatar memórias, inclusive, enquanto eu estava na barriga da minha mãe, né? Isso chegou a vir em alguns renascimentos, depois conversando com ela
sem nenhum critério de coação, mas assim, só batendo um papo, eu fui colhendo informação para saber se aquilo não era um delírio da minha parte, se aquilo realmente tinha acontecido. E invariavelmente eu pude constatar que eu realmente estava me lembrando, me recordando de coisas que estavam acontecendo, né? Então, normalmente essa sensação de inadequação, ela vem de uma sensação de não pertencimento. Isso pode acontecer se o bebê fez algum registro, ou isso acontece muitas vezes em segundo filho, né? O primeiro filho, a não ser que a mãe realmente tenha uma depressão pós-parto, a não ser que a mãe tenha passado por um processo de não saber acolher e lidar com aquele bebê de alguma forma, se a mãe também passou por um processo de internação, ficar no hospital, teve algum problema no parto, se essas coisas não ocorreram, se foi um primeiro nascimento natural, via de regra, o primeiro filho, ele nasce com toda uma força e uma pujança, porque ele teve que fazer o esforço para tirar o lacre, né? A bacia da mãe é menor, a musculatura está toda ali virgenzinha ainda, o espaço é todo apertadinho, e se essa criança nasceu de parto normal, o esforço que ela teve que fazer para romper tudo aquilo, inclusive para romper o medo da mãe estreante no parto em si, essa criança por si só, sendo o primeiro filho, é uma criança que já nasce com um grau de força, com um grau de sensação de poder interno, porque isso foi testado no parto, né? Isso acaba vindo de uma forma muito forte, né? Isso é via de regra. Tem as exceções em tudo isso, porque tem os históricos individuais, né? E aí, como eu estava falando já em outras lives, que a família é como se fosse uma peça de teatro que está em cartaz há muitos anos, tipo Irma Vap, que ficou em cartaz 30 anos, né? O circuito familiar é uma peça de teatro mambembe que está rondando itinerante e que quando você nasce, ela estava passando na sua cidade e você resolveu, pimba, entrar nela. Então, às vezes, essa sensação de inadequação, ela vem de um segundo filho, que quando chega já tem o primeiro, e às vezes esse parto foi muito perto um do outro, e aí essa criança, independente de ter sido desejado ou não, ela já não sabe muito qual é o espaço dela ali naquele contexto, ela já não compreende muito como é que ela vai lidar. E muitas pessoas às vezes interpretam que essa sensação de inadequação é timidez, né? A forma como você vai lidar e disfarçar a sua sensação de inadequação é muito peculiar. Muitas pessoas disfarçam a sensação de inadequação se passando por tímidas. Outras disfarçam a sensação de inadequação sendo arrogantes, né? Extremamente arrogantes. Outras disfarçam essa sensação de inadequação sendo pessoas indiferentes, nada toca elas. Mas, na realidade, quando você vai buscando o conteúdo, quando você vai investigando, quando você vai esmiuçando, o que tem por trás de todos esses mecanismos de defesa é uma grande sensação de que eu não sei qual o meu espaço aqui nesse lugar. Eu não sei qual o meu espaço aqui nesse quadrado. Eu não sei qual a minha função e quais os atributos que eu tenho aqui nesse pequeno coletivo, né? E isso pode acontecer desde essas memórias de parto. Então, eu comecei a falar muito do Leonard, porque aí as experiências que você vai ter de uma forma subsequente, elas só vão comprovar que o mundo é esse mesmo, né? Por exemplo, se você é um primeiro filho que nasceu de parto normal e teve que fazer muito esforço para nascer, uma das crenças que invariavelmente faz parte do caleidoscópio dessa experiência eu consigo tudo com muito esforço, né? Normalmente os primeiros filhos que tiveram que romper ali essa barreira quase que intransponível, eles tiveram que fazer um esforço hercúleo para nascer. Isso não é avaliado, mas é um bebezinho muito delicado que teve que fazer um esforço sobrenatural para nascer. Então, dentro da palheta de crenças que ele encara, invariavelmente a crença de que eu tenho que fazer muito esforço, a vida é difícil, eu tenho que fazer muito esforço para ter o que eu quero na vida, invariavelmente isso faz parte dos sistemas de crenças de um primeiro filho, porque ele teve que lutar muito. E aí
as experiências que ele vai tendo, tanto no prezinho, quanto no jardim de infância, quanto no primário. Aí você vai fazendo uma coleção de experiências que só reafirmam que o mundo é assim mesmo. Só reafirmam para você que o mundo é esse lugar onde você tem que fazer muito esforço. Então, eu estou falando de uma experiência para explicar a outra, né? Um filho que nasceu dessa sensação de inadequação, e essa sensação de inadequação, às vezes, ela é fortalecida. Hoje em dia, isso já aliviou muito, porque tem 10 milhões de ultrassonografias, então você já sabe o sexo do bebê até com exame de sangue. Então, hoje em dia está muito mais fácil. Para agora, para essa galera que está nascendo agora, eu acho que o caminho está sendo encurtado, né? Mas para gente que não tinha ultrassonografia, que só sabia o sexo da criança na hora que nascia, muitos bebês vieram, tem pessoas que assim, o pai esperava um filho menino desde a primeira gestação, aí veio uma menina, ok. Aí vai ter uma segunda gestação e o pai queria um menino, porque a gente vem de uma sociedade machista que, infelizmente, o pai se sentia antigamente muito mais orgulhoso se ele tivesse um filho homem. E isso é real, né? Há menos de 50 anos atrás, isso é uma realidade, uma consciência coletiva compartilhada por praticamente todo mundo. É muito raro você ver um pai antigo, de 40, 50 anos atrás, amarradão de ter feito só filhas. Sempre tem uma expectativa de, em algum momento, ele fazer um filho para ser o grande companheiro dele, né? E aí vai que ele só fez filhas. E às vezes acontece da caçula já vir com com esse carimbo, né? Com essa apelação de que, nossa, agora vai ser um menino. E aí a mãe já fica angustiada, porque a mãe quer corresponder à expectativa do pai. Normalmente, lá pelo terceiro filho, esse casamento já não está lá muito quente. Então, se ela conseguir preencher a expectativa daquele homem, as coisas ganham um novo fôlego. E aí todo mundo cria uma expectativa que vai vir um menino e nasce uma menininha. E é óbvio que a decepção e os conflitos dos pais nessa receptividade com essa criança já traz uma primeira impressão que esse bebê capta, que esse bebê entra em contato. Boa noite, João, tudo bem? Bem-vindo. Então, esse bebê capta isso e aí, invariavelmente, essa sensação de inadequação, essa sensação de que eu não caibo muito aqui, eu não sei muito o que eu estou fazendo aqui, ou as pessoas não me aceitam completamente, isso fica como um sistema de crenças e vira uma profecia autorrealizável que depois vai se repetindo em outros momentos da vida. Eu estou falando de padrões que, dentro do conceito do renascimento, eles são praticamente 100% constatáveis quando eu começo a trabalhar com as pessoas. Às vezes, a forma como a pessoa respira, a forma como a pessoa chega para fazer o primeiro renascimento dela, já é uma respiração de que eu não tenho muito direitos. Já é uma respiração de não me olha muito não põe muito foco em mim, deixa eu passar despercebido. Né? Não presta muita atenção em mim. E como na sessão de renascimento a gente fica ali 100% envolvida com a pessoa, aquele olhar 100% para a pessoa é um olhar desconfortável. Você está ali dedicado para a pessoa, mas ela acaba sentindo um certo desconforto com o seu olhar, com a sua presença, com a sua forma de estar com ela. Porque ela conseguiu passar pela vida, às vezes, fugindo, às vezes não atraindo muito a atenção para si. Participando, mas não participando muito, fazendo parte, mas em termos, entrando, mas saindo, porque nunca se sentiu encaixada em qual o meu papel nesse lugar. Né? Então, isso é uma das possibilidades, é uma das percepções, que é uma primeira matriz. E que isso pode vir se fortalecendo com várias outras formas de experiências que vão fortalecendo essa profecia. Né? Muitos pais, no melhor intuito de dar o melhor para os filhos, por exemplo, muito que eu atendo aqui no consultório, isso acontece demais,
Pais que não têm uma condição financeira de colocar o filho na melhor escola da cidade ou em uma das melhores escolas da cidade, mas que acham que aquilo vai fazer um diferencial para o filho, acha que o filho, para ter uma grande experiência na vida ou para ser mais que eles, né, que na realidade a ideia vem muito disso. Boa noite, meu anjo Muni, né? Boa noite, bem-vinda. Então, a pessoa acha que para o filho ir além dele, né, para o filho conseguir algo que ele não conseguiu, é importante que esse filho tenha mais chances. E aí, numa excelente intenção, os pais pegam tudo que podem e colocam o filho numa escola extremamente cara. Mas aí, essa escola extremamente cara, ela já é de uma outra classe financeira, onde as pessoas têm uma outra experiência de vida ali. As crianças que estudam ali, elas não só estudam ali, mas às vezes ela tem motorista particular que leva e pega, às vezes elas saem do país em todas as férias, às vezes elas têm helicóptero, né, que é uma realidade de algumas escolas caras aqui do Rio. E eu já tive vários clientes aqui no consultório que a experiência, mesmo que extremamente esforçada dos pais, de colocá-los numa escola como essas, mas aonde eles eram o patinho feio, o primo pobre frequentando a escola do primo rico, isso por si só fortalecia a sensação de inadequação. Porque a única coisa que essa pessoa conseguia fazer na escola era frequentar a aula igual a todo mundo. Mas as roupas não eram iguais, os calçados não eram iguais, as férias não eram iguais, as festas não eram iguais, o dinheiro para o lanche não era igual, a mochila não era igual, o material escolar não era igual. E isso tudo só cria uma impressão de que eu estou no lugar errado. Isso tudo só cria um desconforto, né? Porque os pais colocam o filho ali, mas eles não estão ali do lado para observar a quantidade de transtorno que aquilo está causando para a criança. A quantidade de desconforto e transtorno que aquilo está causando. Então, isso tudo vai aumentando essa sensação de inadequação. E a pessoa, sem parar para refletir ou analisar ou trabalhar ou lidar com isso no decorrer da vida, ela vai se esforçando muito para não sentir aquilo, se esforçando muito para se distanciar daquilo, se esforçando muito para não pensar naquilo, mas ela só vai aumentando a profecia autorrealizável, né? Ela só vai tornando a situação cada vez mais fortalecida. Então, a crença vai ficando cada vez mais pesada, a limitação vai ficando cada vez maior e você vai ficando cada vez mais sobrecarregado com aquela carga que você está trazendo, às vezes, desde o momento do seu parto, né? Uma outra situação que é muito comum e eu observo muito, e eu falo muito de uma realidade que eu vivo aqui no Rio de Janeiro, né? Mas eu já explorei isso também em outros lugares, né? Já morei em alguns outros lugares, já vivi, trabalhei em alguns outros lugares, mas eu uso muito esse laboratório desse palco aqui, onde essa peça de teatro acontece aqui no Rio. Então, por exemplo, uma coisa que eu pude experimentar muito, apesar da sensação de inadequação. Oi, Dani, tudo bem? A sensação de inadequação nunca fez muito parte do meu repertório, né? Eu sou a mais velha de uma família muito grande, né? Então, realmente, o meu CDzinho, ele tocava outra música. Essa música não tocou muito na minha cabeça, não. Mas os padrões eram outros. Mas eu pude, é um teatro nacional, eu também acho que é um teatro meio nacional nosso, né? A gente tem essa sensação de inadequação no mundo, infelizmente, e a gente está vivendo isso agora, né? E eu pude experimentar muito isso quando eu saí do interior. Eu sou de uma cidade que na época que eu saí de lá tinha 17 mil habitantes e vim para o Rio com 16 para 17 anos, eu vim para o Rio no meu aniversário de 17 anos. E na minha cidade, tudo para mim, independente de dificuldades familiares, independente de família disfuncional, independente de qualquer experiência difícil que eu possa ter tido, a cidade em si era um lugar muito seguro para mim. As pessoas se conheciam e aí todo mundo era muito cuidadoso, tinha um certo romantismo em tudo, né? E as pessoas aqui talvez não saibam, mas antigamente, não sei se hoje em dia, acho que hoje em dia em algumas cidades do interior ainda é assim,
A maior parte das cidades do interior, elas vivem de pessoas com salários fixos, são funcionários públicos, são professores. Então, o salário dá aquele mês inteiro. Então, é usual as pessoas não transitarem com dinheiro. É usual você chegar no açougue, você chegar no mercado, você ter caderneta. Hoje em dia, ainda na minha cidade, as pessoas têm caderneta no supermercado. Então, as pessoas fazem compra, anotam na caderneta e no final do mês elas recebem o salário e elas vão lá e pagam tudo que elas consumiram o mês inteiro e sobra lá o que elas têm para viver o resto do mês. Mas em muitas cidades do interior a realidade é essa. É uma comunidade mais cooperativa, porque existe o distanciamento, existe a diferença social, lógico que existe. Existe as classes sociais muito bem definidas, existe o preconceito, mas, por outro lado, as opções são tão pequenas que tanto o pobre quanto o rico estudam na mesma escola, com a diferença que um é bolsista, o outro não. Uns usam uma roupa um pouco melhor, o outro não. Pelo menos até um determinado período onde os filhos dos ricos saem da cidade. Mas, invariavelmente, até um determinado momento é assim que funciona. Então, eu saí desse lugar muito protegido e cheguei aqui no Rio. E aí, quando eu cheguei aqui no Rio, eu me deparei com muitas coisas que eram diferentes de tudo que eu já tinha visto na vida. E aí, realmente, essa sensação de inadequação, ela permeou a minha vida um pouco na minha chegada aqui. Porque aí, quando eu cheguei aqui no Rio, as regras eram muito diferentes, né? Eu moro no interior e ele é assim mesmo, te dá uma sensação de segurança, sim. Te dá uma sensação de segurança e ao mesmo tempo essa acomodação, né? Porque você começa a achar que tudo lá fora é muito hostil. Então, a cidade do interior é quase um útero, que você fica com medo de nascer e ir embora, né? Você vai ter um útero que vai te proteger ali o resto da vida. E isso é muito bom e pode ser maravilhoso. Só que às vezes, se você não sai e volta algumas vezes, você perde a oportunidade de ter experiências diferentes, você perde a oportunidade de confrontar o seu sistema de crenças e expandir um pouco a sua percepção, né? E isso vai acontecendo, é como se fosse um lago que fosse tendo, você joga pedra e ele vai tendo aquelas ondas que vão abrindo. Isso se dá desde uma cidade do interior, aí quando a gente vai aumentando, as pessoas que nunca saíram do Brasil têm a mesma sensação, aí o Brasil passa a ser uma grande cidade do interior no sentido do sistema de crenças muito próprio, regras muito próprias, e você não confronta uma cultura e uma sociedade muito diferente da sua, e aí você acaba não se colocando nesses níveis de desafios, né? A Gardênia está falando, não gosta da ideia da comparação com cidade pequena. Os valores são conservadores, sim, mas a gente não precisa ir para a cidade pequena para a gente falar de valores conservadores, né? Quando a gente vem aqui para o Rio, quando a gente vai para São Paulo, existem possibilidades mil, mas os valores são tão conservadores quanto, Gardênia. Eu já estou aqui no Rio há 36 anos, tive a sorte de conseguir, sorte e bastante trabalho, né? Acho que sorte e competência também, de conseguir evoluir muito no meu trabalho, de expandir muito o meu trabalho aqui e de expandir o meu nível de amizades, o meu nível de conhecimento de pessoas, o meu nível de convivência. E dentro dessa experiência eu posso observar que essa cidade do interior, ela existe inclusive em alguns bairros do Rio, que também são cidades do interior. O Rio tem várias cidades do interior, com as suas regras próprias. Óbvio que lá você não vai botar as coisas penduradas, mas eu já até consegui, no período que eu morava na Tijuca, eu consegui um nível de relacionamento tão grande com os comerciantes do entorno que já chegou até o ponto de, em alguns momentos, eu como autônoma passar por isso, de realmente, olha, pintura aí que semana que vem eu pago, e estava beleza. Então eu consegui desenvolver esse relacionamento. Então eu falo de uma cidade do interior, que eu estou falando de uma experiência, eu estou compartilhando uma experiência minha, aonde quando eu expandi, e aí o Pagal, tudo bem? Quando eu expandi para um outro horizonte, a minha sensação de inadequação, ela pulou para fora.
e era uma coisa que eu não tinha o hábito de experimentar, uma coisa que eu não tinha o hábito de explorar. Na realidade, quando você sai de uma zona de conforto, quando você sai de um lugar onde tudo aquilo está sob seu controle, sob seu domínio, e você vai para um desconhecido, invariavelmente você pode experimentar temporariamente essa sensação de inadequação, né? Invariavelmente você pode experimentar isso, né? Gardênia, depende muito das experiências que você tem e o quanto você ficou e se aprofundou em cada local, né? Quando você vai se aprofundando na sociedade local e entrando nos meandros daquilo, você pode descobrir, perceber coisas muito similares e preconceitos muito similares e tradições muito similares e rigidez muito similares ao que a gente experimenta em qualquer outro lugar. Né? E isso não é só aqui, né? Se você vai para um outro país e se você experimenta cidades pequenas de um outro país, isso também acontece. E se você vai para um outro país experimentando um total desconhecido, a sensação de inadequação também acontece, né? Então, por exemplo, as primeiras vezes que eu saí do país para fazer curso Avatar, para fazer outros cursos, que eu não dominava a língua, que era uma experiência onde eu me sentia completamente dependente de outras pessoas para me ajudarem, para me inserirem em algum contexto, essa sensação de dependência por si só, ela deflagrava essa sensação de inadequação, porque você não tem o conhecimento para você se sentir à vontade. E por base, como eu estou explicando, né, isso às vezes acontece muito no seio familiar, né? Invariavelmente, aí eu estou dando como exemplos o meu exemplo, o exemplo das coisas que eu experimento aqui no consultório, né, do que eu trabalho muito aqui no consultório. Às vezes numa família, se você tem uma pessoa, um irmão muito extrovertido, se você tem um irmão muito independente, se você tem um irmão que se vira muito bem, invariavelmente você vai se sentir muito inibido de tentar fazer coisas parecidas, porque você vai ter medo de não ser tão bom naquilo quanto seu irmão. Então, invariavelmente você vai se travar. Invariavelmente você vai evitar testar algumas coisas, evitar arriscar algumas coisas e evitar ter alguns papéis e desenvolver alguns papéis. Às vezes você se torna inibido e tímido por defesa. E isso já é gerado por essa sensação de inadequado. Porque você não está tão à vontade e talvez o contexto familiar não tenha uma sensibilidade para perceber o seu desconforto. Né? Porque assim, para que isso não pudesse ser prolongado, estendido e mantido como sistema de crenças, o contexto familiar deveria ter uma sensibilidade para perceber que você está se encolhendo, para perceber que você está se retraindo, para perceber que você está se excluindo. E aí, naturalmente, os mais velhos iriam te buscar para te estimular, para você se sentir inserido. Mas normalmente isso não acontece, porque são pessoas inexperientes criando pessoas inexperientes. Essa é a nossa experiência no planeta Terra. E isso, Gardênia, eu acho que você pode, inclusive, concordar comigo, porque no mini curso do perdão, o Harry fala muito num texto sobre isso, né? Que se tem uma coisa que a gente pode ter certeza que a gente vai experimentar aqui no planeta é sofrimento, porque todo mundo é inexperiente, está aprendendo. Então as pessoas elas não vão errar porque elas querem, as pessoas elas vão errar e elas vão falhar porque elas são imperfeitas como você. E elas são inexperientes nessa vivência como você. Então elas vão falhar e elas vão errar. Então dentro dessas falhas e erros, dentro dessas sequências que bom que você está concordando. Dentro dessas falhas e erros, dentro desses acidentes de percurso, né? Porque são acidentes de percurso, ninguém tem culpa,
ninguém está errado, mas são acidentes de percurso. Dentro desses acidentes de percurso, às vezes você vai nascer num lugar aonde as pessoas não têm sensibilidade de perceber exatamente como você se sente. E aí, sem você ter intimidade e se sentir à vontade o suficiente para expressar isso, para colocar isso para fora, isso vira um fardo de uma sensação de inadequação que você carrega e vai repetindo como uma profecia autorrealizável durante muito tempo. Então, uma boa investigação, né, e aí tem uma outra coisa que eu já coloquei em outras lives, qualquer desconforto na vida de uma pessoa é mantido por dois motivos, ou por total ignorância de que ela se sente assim, então a pessoa se anestesiou tanto e se distanciou tanto dela mesma que nem ela sabe que ela se sente assim. E isso acontece. Boa noite, Débora, bem-vinda. E acontece muito. Às vezes as pessoas vivem a vida de uma forma tão engessada, de uma forma tão embrutecida, de uma forma tão endurecida com elas mesmas, que elas têm milhões de sensações desconfortáveis que elas não têm a menor ideia que aquilo está ali. Mas aquelas sensações desconfortáveis estão pautando todas as reações, todos os projetos e todos os planejamentos que ela está fazendo na vida. Porque a direção que você dá para a sua vida, ela não é baseada num raciocínio lógico, a direção real que você dá para a sua vida, a direção real que você dá para os seus instintos, a direção real que você dá para os seus desejos e para onde você está indo, tem muito mais a ver com essas dores que você não sabe que sente, ou com essas dores que você sente, mas quer se livrar e tenta evitar, do que realmente com o que você gostaria de experimentar e viver. Então, eu tenho vários relatos de pessoas que definem profissão, definem casamento, definem destino de vida, não por prazer, não por gosto, não por necessidade de aventura. A motivação principal é evitar dor. A motivação principal é evitar sofrimento. A motivação principal, exatamente, muitas dores inconscientes. Então, eu tenho clientes que definiram a profissão, que estão correndo atrás, pelo menos eu tenho exemplo de umas 15 pessoas que estão correndo atrás desesperadamente de um grande sucesso financeiro, porque nasceram até numa família com um determinado conforto financeiro, mas viram o pai ou a mãe ou os dois não saberem como lidar. E aí, Cá, boa noite, bem-vinda. Viram o pai ou a mãe ou os dois não saberem lidar com o dinheiro que tinham e perderam e faliram. E essa criança, a reação dessa criança à falência, ao sofrimento de ver os pais falindo, a qualquer desastre sério que tenha acontecido na vida dos pais, vai criar uma reação, porque eu tenho pelo menos exemplo de 15 pessoas que são empresários e que fazem muito dinheiro porque os pais faliram. E quando você começa a trabalhar, fazer renascimento e ver o que está acontecendo, tem muito mais a ver com medo de falir que com medo de repetir a história do pai. Então, com medo de repetir a história do pai, a pessoa se torna um compulsivo em fazer dinheiro e a pessoa se torna um acumulador. E essa pessoa nem é uma pessoa apegada à grana, mas ela está igual aquele hamster correndo dentro da rodinha. Ela começou a correr na infância e não parou mais. Foi dado um start, aconteceu alguma coisa na vida dos pais, isso teve um impacto fortíssimo na vida delas, ela começou a correr na rodinha e ela não parou mais. E aí ela vira um hamster correndo na rodinha e ela conquista tudo que ela se projetou para conquistar e ela continua correndo dentro da rodinha, porque ela não observa nem que ela conquistou. Ela só está dentro do impacto do que ela está evitando sentir há muito tempo. Ela só está reagindo dentro do impacto do que ela está evitando sentir há muito tempo.
E isso pode ser uma sensação de inadequação, isso pode ser uma sensação de impotência. No relacionamento amoroso, isso, amor, é todo dia, né? Acontece no relacionamento amoroso. Relacionamento amoroso, eu costumo muito dizer que quando as pessoas começam a se relacionar, sem ter feito um bom processo terapêutico, sem ter feito um bom processo de autoconhecimento com elas mesmas, e eu já disse isso em algumas lives aqui, o que acontece quando você começa a se relacionar sem você investigar profundamente seu conteúdo emocional, é que ao você ir morar com essa pessoa, um vai morar na casa dos pais do outro. Porque o condicionamento dos pais é o que vai vigorar. O sistema de crenças dos pais é o que é certo. Então, se você, como mulher, né, vai morar com um companheiro, o que vai acontecer se isso não foi elaborado internamente pelos dois é que você vai morar na casa dos pais dele e ele vai morar na casa dos seus pais. Você vai morar com os pais dele e ele vai morar com seus pais e a desgraça está feita. Pronto, acabou. E aí começa o circo de horrores. Porque as pessoas não pararam para avaliar de que elas estão correndo. As pessoas chegam na fase adulta com 40, 50, 60 anos, sem entender do que elas estão correndo, quem elas estão querendo compensar, quem elas precisam salvar. Isso tudo tem a ver com conteúdo emocional que invariavelmente você trouxe da sua família. O filho mais velho, normalmente, ele é um grande salvador, né? O filho mais velho, normalmente, ele é aquele que chega a dar de cara com dois pais infantis, sem preparo nenhum, e ele fala, cara, não vai dar para ser criança aqui não. Aqui eu não tenho como ser criança. O adulto aqui, você é eu. A galera aqui tá toda fora do normal. Então, alguém tem que ser o adulto nessa parada. E aí, o filho mais velho, normalmente, adota os pais. E, normalmente, o filho mais velho vai tentar suprir o sonho dos pais, e esse é o investimento dos pais no filho mais velho, porque o pai já tentou chegar num determinado lugar que ele não conseguiu, então ele vai investir na educação daquele filho. Olha, eu já sou um fracasso, internamente é isso, a comunicação é essa, mas ele não sabe. Eu já sou um fracasso, mas agora eu vou te dar o melhor para você ser o que eu não fui, ou seja, o que você é não é nada, tá? Porque você tem a missão de ser o que eu não consegui ser. A sua missão é a realizar o meu sonho que eu não consegui conquistar. E eu conheço milhões de filhos que perderam uma encarnação inteira e não conseguiram, porque os pais só estão no buraco da dor do que eles perderam. Então o filho vai conquistar e o pai não vai ver. Porque o pai só vê a dor dele, ele está no luto da dor do que ele não conquistou e a vida já passou e ele já perdeu e já foi. Então, aquele filho, ele vai conquistar e o pai não vai ver. E aquele filho vai perder a vida também. Tentando, através de realizar o sonho do pai ou da mãe, ter de uma forma mais profunda o amor do pai ou da mãe. E isso não vai acontecer dessa forma. Porque cada um é único, cada um veio para fazer a sua própria realização aqui no planeta. Cada um tem o seu próprio dom, seu próprio talento, sua própria fragrância. E toda dificuldade é você achar que isso é um dom. Oi, Roberta, tudo bem? Bem-vinda. Toda dificuldade é você perceber que ser diferente é bom. Essa sensação de inadequação é mais nada além disso. Ser diferente é bom. Ser diferente é maravilhoso. Ser diferente é o que vai ser o comecinho do cheiro de você ser você. Se você não tiver problema nenhum em ser diferente, se você não tiver problema nenhum da forma como você não se adequa, se você rompe a necessidade de agradar e simplesmente entende que mesmo que você queira, você não vai conseguir entrar naquela garrafinha apertadinha, que aquilo ali não te pertence, se você quebra a meleca da garrafa que os seus pais deram para você entrar,
Porque mesmo que você entre, eles não serão mais felizes por isso. Se você para com essa corrida do rato e simplesmente para ver como é que eu sou diferente, mas está ok. Você vai passar por essa sensação de inadequação, você vai atravessar isso e você vai começar a sentir o gostinho de como é legal ser você. Mas sentir o gostinho de como é legal ser você requer a coragem de você valer mais a pena do que agradar os outros. Realizar o seu propósito, saber o que você veio fazer aqui, realizar o seu ser, descobrir o seu valor é mais importante do que fazer qualquer pessoa feliz. Aliás, você não tem competência e capacidade para fazer ninguém feliz de verdade se você não se realizou. Porque se você não se realizou, o que você está fazendo com o outro é um comércio, não é amor. Se você não se realizou, você está naquela cilada que você aceitou dos seus pais de que tá bom, eu vou fazer tudo que vocês esperam que eu faça, eu vou preencher todos os pré-requisitos, eu vou entrar nessa roupinha bem justa, vou realizar todos os seus sonhos e um dia você realiza os meus. Aí não acontece com seus pais, aí seus pais morrem, aí você vai para uma meleca de um casamento e faz a mesma coisa. Bem, ali não deu. Eu não sei quem eu sou, eu não sei o que me dá prazer, eu não sei o que eu vim fazer aqui, eu não sei o que me realiza, mas eu vou pegar e vou construir uma família e em algum momento alguém vai me dar alguma coisa. Ninguém pode te dar nada. Ninguém tem capacidade para te dar nada porque está todo mundo muito ocupado com a sua própria dor e com os seus próprios desejos. Todo mundo está muito perdido, muito ocupado com seus próprios fantasmas, em abafar os seus próprios monstros. As pessoas não têm espaço no HD delas, nem interno, nem externo, para conseguir olhar para você e enxergar você como você é. Oi, Andréia, tudo bom? Patrícia também entrou, boa noite. Eu já estou no finalzinho da live, mas essa live vai ficar salva, então vocês podem recomeçar, que eu vou deixar ela salva tanto aqui quanto no canal do YouTube, tá bom? Então, na realidade, a ilusão de que você pode dar para alguém alguma coisa, para essa pessoa dar alguma coisa para você, é a maior furada que existe no planeta Terra. O que você pode é ser completamente feliz em ser quem você é. E nessa realização você transborda, você arranja espaço interno, porque você realmente está com espaço. Você não está se ajustando a nada, você está transbordando. E no transbordar, aí você dá tudo o que você quer para o outro, se o outro aproveitou, ok. Se o outro não aproveitou, ele perdeu, mas quem transbordou foi você. Mas você só pode transbordar quando você está preenchido de você mesmo. E você só fica... Oi, Kátia, tudo bom? Amore, tá no finalzinho da live, mas você tem tempo porque tem o fuso, então você vê do começo depois. Você tem aí o tempo do fuso, então dá para você, né? A recíproca é verdadeira, será que o outro também não está realizado? Com certeza. Você reconhece uma pessoa realizada quando ela não tem nenhuma cobrança sobre você, quando ela só tem coisas para te dar, quando ela não tem uma lista escondida para te tirar, né? Então, uma pessoa realmente inteira, realizada, ela está ali para compartilhar com você, ela não está ali para te formatar, ela não está ali para te colocar numa caixa onde ela acha que é melhor. Ela não acha que ela é Deus e ela tem as regras da vida. Ela compreende que todos nós somos diferentes e essa é a beleza da diversidade da vida. Porque se a gente só tivesse manga para comer, o mundo ia ser muito chato. Graças a Deus, a gente tem uma diversidade enorme e é graças a essa diversidade enorme que esse planeta tem graça. Pena que os seres humanos acham que o que os pais fizeram com eles é o melhor que ele tem para fazer com os outros, é formatar. Então, o melhor é ser uma jabuticabeira. Então, o mundo vai ser muito melhor se for ele todo uma plantação de jabuticabeira. E eu estou aqui para te ensinar a ser a melhor jabuticabeira do mundo. Ferrou. Ferrou.
além de não julgar, é primeiro você tirar a atenção de suprir a expectativa do outro e começar a colocar atenção nos seus barulhos internos, colocar atenção nos seus desconfortos internos, colocar atenção nas suas reações desproporcionais, porque elas têm muito a te dizer sobre o que você não é. Então, os seus desconfortos não têm a ver com o outro, os seus desconfortos têm a ver com o que você não fez por você. Os seus desconfortos têm a ver com o que você não se deu. Então, é isso. Então, esse é o recado de hoje. Essa live também vai estar salva no meu Instagram. Essa live vai estar salva no meu canal do YouTube. Já tem 7 lives salvas no meu canal do YouTube, Mânica Pissara. Por favor, se inscrevam, curtam, comentem. Comentem essa live depois que ela estiver lá no Instagram, porque isso é um feedback legal para mim, né? E quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, o meu site está escrito aqui, o Rogério gentilmente colocou, www.manicaterapiameditação.com.br, sem cedilha e sem tio, né? E vocês podem deixar mensagens para mim no direct, vocês podem mandar mensagens para mim no WhatsApp, que o Rogério também deixou aqui. Gratidão a todos vocês por esse compartilhar. As outras lives, elas são muito complementares a essa. Assistam de uma ordem decrescente, começa de baixo para cima. Todas elas têm um sentido e um encaixe. Tem um quebra-cabeça e é muito legal. Eu estou deixando já muita cola de processo terapêutico nessas lives para vocês. E aí, quem quiser digerir um pouco mais, me liga que a gente respira, a gente marca um horário e a gente faz uma sessão e aí você vê como é que você se sente. Um beijo enorme, aproveitem a semana e no domingo eu vou ter uma live compartilhada com uma amiga minha, né, que ela trabalha com empresas e eu vou divulgar aqui no Instagram para vocês poderem participar. Domingo, às 9 da noite, eu vou estar compartilhando, sendo como convidada da Fabiola Saqueto, e eu vou estar com ela falando um pouco sobre a sensação de fraude da semana passada. Ô, meu amor, você entrou agora, boa noite, a minha filha, amo você, mas já estou fechando. Assiste Mamãe de Volta, vai lá e assiste, tá bom? Um beijo enorme para vocês e até quarta que vem. E os feedbacks lá na live são bem-vindos. Todo mundo que puder comentar, eu agradeço profundamente. Quem puder ir no canal do YouTube se inscrever também. Assiste, maratona as lives lá, gente. Tá muito legal. Vai lá, cai dentro, porque a hora é essa. Beijo grande.